Boa noite, é com muita alegria que eu venho em nome do Grupo de Assistência Fraterna recebê-los em mais uma palestra ao vivo no Zoom. Meu nome é Vitor, sou trabalhador do GAF e nós vamos começar, como sempre, com uma leitura, tentando tirar um tempinho para harmonizar, para entrar num estado mais receptivo, para que a gente possa aproveitar ao máximo a nossa palestra. A leitura do evangelho que farei hoje vai ser do tema, que será ministrado pela Maria Cristina, e o título é Os Inimigos Desencarnados, capítulo 12, são os itens de 5 e 6. Os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim, a vingança falha no seu objetivo, e ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e a lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo, pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvos, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza interior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. Que assim seja. Vou passar a palavra agora para a Marilda, e logo em seguida a gente começa com a nossa palestra. Boa noite a todos. Convido a vocês a se reencostarem nas cadeiras, de uma posição tranquila, e desacelerar as batidas do coração, desanuviar a mente, procurando entrar em sintonia com o nosso eu maior. Respirando profundamente, soltando pela boca, algumas vezes, até sentir que o coração bate mais suavemente. Percebendo o nosso corpo aqui e agora, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus
e rogando a Ele: Pai, de infinito amor e bondade, nos auxiliai neste momento, nessa terça-feira de comunhão com os nossos amigos físicos e espirituais, que juntos estamos aqui para ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, que o nosso coração, mestre, possa estar aberto para receber as palavras, as suas atitudes, as parábolas que nos contam e nos emitem tanto amor, tanto caminho, tanta luz para suportar as nossas vicissitudes e encorajar a nossa caminhada. Peço que ilumine neste momento a nossa palestrante, nossa querida Maria Cristina, para que ela possa desenvolver esse tema com muita amorosidade e que suas palavras possam encontrar um terreno fértil em nossa alma, nosso coração e nossa mente. Se conosco, Senhor, essa noite, que assim seja. Passa a palavra, então, para a Maria Cristina. Boa noite, então. Vamos, então, ao estudo. Esse tema que me foi proposto, os inimigos desencarnados, ele se insere no capítulo 12, num tema maior, que é amai os vossos inimigos. Esse tema foi falado na terça-feira passada pela nossa colega Maria Tereza, mas eu gostaria de relembrar alguns aspectos que a gente conversou para poder chegar propriamente nesse tema de hoje. Lembramos que no começo do capítulo 12, Jesus nos fala: haveis aprendido o que foi dito, vós amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está no céu. E eu costumo falar que essa palavra, amai os vossos inimigos, é de uma forma tão constrangedora, nos deixa tão desconfortáveis, porque como a gente pode amar quem nos faz mal? Instintivamente não tem como. Mas aí quando a gente começa a ler o capítulo, Kardec nos ajuda, dizendo que se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Ele, então, nos dá uma pista para a gente usar o quê? A razão, o discernimento para entender que, na verdade, ele continua. Quando Jesus nos disse para amar os nossos inimigos, ele quis dizer que é para não termos contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. Ainda assim é difícil. Ainda assim não é fácil. Mas vamos devagar. Racionalmente, quando usamos o raciocínio, a gente consegue, pelo menos, tentar ressignificar alguns acontecimentos de nossas vidas. Todos nós passamos por alguma dificuldade, algumas desavenças, temos, às vezes, algumas mágoas. E quando a gente volta na situação que deu origem a esse sentimento e tenta olhar sobre um outro prisma, tentamos nos colocar no lugar do outro, mesmo que racionalmente, isso nos ajuda, às vezes, a perceber que o outro, às vezes, não queria propriamente nos fazer um mal. Às vezes, ele estava defendendo uma posição, foi o máximo que ele conseguiu, foi o melhor que ele pôde, na ignorância dele. E nós, na nossa ignorância, imaginamos que era uma maldade para conosco. O Livro dos Espíritos, na questão 780, nos ajuda. Essa questão deixa claro que o progresso intelectual precede o moral. Acrescenta que, através da compreensão do que é o bem e o mal, exercício decorrente do intelecto, que temos condições de fazer a escolha moralmente mais apropriada. Ora,
Se, usando o raciocínio, sabemos que a escolha mais apropriada é o caminho do perdão, da indulgência, do esquecimento, já é algo. O fato da gente já ter a noção de que devemos refrear esses desejos, esses sentimentos instintivos em nós, já é um começo. Mas vamos mais, vamos além. Quando Jesus nos fala sobre os inimigos, ele fala um pouco mais. No capítulo 10, deixa eu pegar aqui, no capítulo 10, ele nos exorta: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Veja bem, reconciliai-vos o mais depressa. Por que essa pressa? Por que Jesus tinha tanta pressa? Se lembrarmos da parábola do joio e do trigo, lembramos que as sementes, elas dão origem às árvores. E se a gente deixa uma sementinha ali de ódio, de raiva, de rancor, ela pode virar uma árvore. No livro Boa Nova, no capítulo 10, Humberto de Campos nos mostra uma passagem de Jesus falando com Pedro sobre o perdão, a necessidade do perdão para os nossos inimigos. E ele fala: quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Esse sentimento de odiosidade, ele nos faz mal. Faz mais mal a nós do que a quem nos odeia. Porque além de nos fazer mal, nos impede de sintonizarmos com o bem, com o equilíbrio, com a paz, nos tira a nossa paz, nos tira da sintonia com o bem. E isso nos faz mal, além de nos poder causar doenças físicas. E esse tema é tão importante, a necessidade desse perdão para os nossos inimigos, que no mesmo capítulo do Boa Nova, mais à frente, Humberto de Campos continua: e no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus fala essas palavras, ele nos dá uma dica também. Nós não sabemos o que fazemos. Nós ainda somos espíritos em aprendizado. Nós somos espíritos ainda ignorantes, que estamos aprendendo com os erros. E isso nos ajuda a perceber que, da mesma forma que nós erramos, os nossos inimigos também podem errar. Eles estão aprendendo também. E mais do que uma maldade real, muitas vezes é a ignorância que está por trás daquela atitude. Esses pensamentos ajudam-nos a modificar os nossos sentimentos. Quando, mais à frente, voltando no capítulo 12, quando Jesus fala ainda sobre a pressa do perdão, de reconciliar com os nossos inimigos, entendemos que, se nós deixamos o nosso inimigo à mercê da sua mágoa e carregamos nós essa mágoa, o que pode acontecer é que o nosso inimigo pode desencarnar. E aí sim virá o nosso inimigo desencarnado, que é o tema propriamente da aula de hoje. E acredito que é muito mais fácil lidar com um inimigo na carne, na matéria, do que no astral. Quantos de nós, nas reuniões mediúnicas, não tivemos a experiência de ver espíritos ainda tendo aquele ódio, aquela mágoa no coração, mesmo anos, às vezes décadas, após o acontecimento? E quantos de nós não temos algum parente, amigo, que carrega alguma doença física ou mental, uma ansiedade, uma depressão, uma epilepsia, que a medicina não consegue tratar adequadamente? Quantos desses casos não tem por trás uma causa oculta, um inimigo, quem sabe, espiritual? Todos nós temos um passado a resgatar, mas temos um futuro maravilhoso a construir. E assim,
Como podemos lidar com esses inimigos desencarnados? Kardec, no capítulo 12, nos dá uma pista. Ele nos diz: não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo, pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Ora, ele nos ensinou, nos mostrou bons procedimentos. E quando falamos em bons procedimentos, nos vem à cabeça a palavra caridade. A caridade é um dos melhores procedimentos que Jesus nos ensinou. E essa palavra está na Bíblia em várias partes, principalmente uma frase que depois Jesus fala e os apóstolos repetem, e ela se encontra no Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O ódio desperta rixas, a caridade, porém, supre todas as faltas. Esse trecho, lá na frente, Tiago vai falar dessa forma: meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho a algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. O bom procedimento modifica a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Modifica não o que a gente fez, mas o que pode nos acontecer daqui para frente. E, além disso, nos modifica. E modifica todos que estão ao nosso redor. Pedro também vai dizer: antes de tudo, mantende entre vós mútua e constante caridade, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Ora, como podemos pensar em modificar uma situação sem nos modificar, sem modificar o nosso coração? Maria Teresa, na aula passada, ela comenta, dá um exemplo do Divaldo, quando o Divaldo, ao adotar aquele bebezinho que seria a mãe de outras vidas do seu obsessor, ele consegue modificar completamente a atitude desse seu obsessor para com ele. Esse amor que ele resolveu entregar a essa criança mexeu com o coração do obsessor. O amor tem esse poder. O amor, ele é como se fossem outros óculos que a gente coloca. São novas lentes para que a gente consiga ver o nosso inimigo com outros olhos. Consiga ver que, na verdade, não temos um inimigo. Temos um irmão ignorante tanto quanto nós. No livro Boa Nova, ainda, Humberto de Campos, no capítulo que fala sobre a luta contra o mal, quando Jesus está conversando com Tadeu, Jesus nos diz: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. No mesmo capítulo, Jesus fala: o adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. Essa frase é de um poder muito grande, porque quando vemos que o nosso inimigo é um necessitado tanto quanto nós, necessitado de esclarecimento, necessitado de amor, mudamos um pouco aquela raiva, aquele ressentimento, e muda mesmo. Mais à frente, Jesus fala: só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Temos visto nas reuniões mediúnicas, às vezes falamos muito com os nossos irmãos espirituais, mas às vezes um sentimento verdadeiro, uma palavra falada com amor, modifica.
E mais à frente, no mesmo livro, quando Jesus está tratando sobre a justiça e o amor, na lição de Nicodemos, Jesus nos explica: coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste o fantasma do escândalo e do sofrimento. Eu sempre tive para comigo que esse tema era muito importante e com esse estudo eu tive a plena certeza, porque para mim foi muito bom ter estudado. Como todos, eu também carrego algumas mágoas. E eu vou ser sincera, esses apontamentos estudados modificaram. Rever as situações com outro ângulo, percebendo meu inimigo de uma forma mais humana, mais falível como eu, foi muito mais fácil para mim. Quando a gente percebe que às vezes o tijolo do vizinho cai do nosso lado, às vezes é porque ele não está conseguindo construir o muro dele. Quando alguém nos fecha no trânsito, quando alguém não nos cumprimenta como a gente deseja, são apenas pessoas tentando levar a vida da melhor maneira possível. Não são por maldade que fazem isso. E importante que eu acho que a gente tem que levar desse estudo é que o bem, o amor realmente vivido, seja na caridade, seja no estudo, é isso que transforma os nossos inimigos espirituais e os físicos. É isso que muda a nossa vida e que nos ajuda a sintonizar com o Pai que está no céu. É isso, eu acho que se alguém quiser comentar, abrir para discussão. Bom, quem quiser pode abrir o microfone, se quiser fazer algum comentário, então. Eu vou começar para encorajar. Desculpa, alguém já ia falar? Eu, Vitor. Mas Pode falar então. Não, eu só queria agradecer. Eu acho a forma como a Maria Cristina se pronuncia, o jeito que ela lida com o tema e como ela traz para tão perto, né, da gente, tipo, é muito cheio de amor e eu fico muito feliz por estar aqui hoje e agradeço muito, Maria Cristina, pelas suas palavras. Eu me emocionei muito, senti uma energia muito boa, espero que todos aqui possam compartilhar disso. Eu também, Maria Cristina. Você tem uma maneira tão doce de passar essas passagens, a sua dedicação de buscar em diversas, pontuar, né, em diversos livros, em diversos... Nossa, muito lindo, viu? Muito obrigada. Estudiosa ainda por cima, né? É, estudiosa. Maria Cristina, eu só tenho que te agradecer. Está sendo fantástico essa sua estreia, com temas que eu sempre, né, é um tema que mexe comigo sempre. E a forma como você interpreta, como mesmo a Maria disse, tão doce. Quantas vezes você me olhou e disse, por que tanto amor, Ana? Né? Como falar dessa forma? E hoje, vendo você com tanta propriedade em relação ao amor, né? Atribuindo isso aos nossos adversários, eu sempre digo que perdoar alguém, quando dizia 70 vezes, 7 vezes, não é ao outro, mas é realmente a nós, que a cada vez que chegar ao céu no nosso pensamento e no nosso coração, aquele que um dia nos agrediu, seja encarnado ou desencarnado, é o momento de perdoá-lo e compreendê-lo. Faremos isso, estamos fazendo isso por séculos, né? E hoje os nossos agressores, diante a vida, diante essa pequenez que somos, mas quantos nós já evoluímos,
Vivemos nessa lei de Farião quantos anos? Né? Acreditando nisso por séculos. E eu só tenho que te agradecer e confirmar que cada vez que alguma revolta ou alguma dor tentar chegar até o meu coração, eu lembrarei da certeza do caminho que eu tenho seguido e lembrarei da sua doce voz no dia da sua estreia aqui conosco. Um imenso beijo, gratidão e parabéns. Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada. Cris, complementando as palavras da Ana Paula, né, e do Vitor, eu também me emocionei muito. E, assim, a sua naturalidade de falar, a amorosidade, né, e a sinceridade. E os seus defeitos, que você sempre fala, e você fala dos seus defeitos, né? Você mostra que você também é um ser humano errante, né? E isso é muito bom mesmo. Estou muito feliz. Olha, um depoimento, esse amor, toda essa propriedade que a Maria Cristina tem, não é só para estudar e para falar sobre o tema, não. Trabalhando com ela, quando ela está doutrinando, é incrível. Inclusive, me deu muita saudade, porque a gente fazia dupla sempre, né? E, nossa, eu me sentia muito seguro e muito feliz sempre. Gente, mas eu queria falar assim que eu estou muito feliz porque eu me sinto tão bem aqui com vocês em casa. Quando a Laudelina falou para eu falar hoje, eu até assustei, porque eu falei, eu gosto de falar, mas quando eu estou na família, assim, né? Quando tem muita gente fora, eu fico com vergonha, mas na família eu saio, o negócio sai. E eu realmente sinto vocês uma família. Esses dias aí em quarentena, que a gente está só virtualmente, eu continuo me sentindo super bem, porque eu sinto esse calor de vocês. É muito bom. Muito obrigada, viu? Cristina, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu não sei se a minha voz está chegando aí, mas você se superou hoje. Eu acho assim que quem acompanhou desde o início, né, o seu desenvolvimento como ser humano também, não só como espírita, é de uma leveza e de uma intensidade ao mesmo tempo. Não é jogando confete em você, não, mas é a certeza de que o grupo de assistência fraterna realmente está com o corpo mediúnico muito comprometido. E você é uma dessas pedras que compõe o nosso grupo, e eu tenho certeza que todas as pessoas que te ouviram hoje, encarnados e desencarnados, cresceram um pouquinho como ser humano. Muito obrigada por você fazer parte do nosso grupo. Tá? Eu que agradeço. Por pertencer a este grupo. E todas as pessoas que ainda vão ter a chance de ouvir também, né? Tipo, que é uma mensagem muito linda para se passar, que vai ficar no nosso canal do YouTube, então. Exatamente. Nós vamos passar. Semana que vem será o Carlos, né? Quando o Dr. Luizinho estiver bem, nós também iremos convidá-lo. Vamos convidar a Mary, né? A Vilma, todo mundo vai ter oportunidade. Aquela que disser assim, não, eu não tenho condições de ser orador, mas vai fazer a prece de abertura e de encerramento, então. Mas vai participar da nossa reunião pública, porque é uma reunião onde virão pessoas de fora para ouvirem os de dentro falar. Né? Esporadicamente, eu quero chegar ao ano que, esporadicamente, nós iremos ter um palestrante de fora. Mas a maioria será nossa, será nós mesmos. Tá bom? E agora eu passo a palavra para a nossa Cacau, para fazer a nossa meditação da noite. E eu estou muito feliz, estou vendo a Leila aqui, estou muito satisfeita, né? De vê-la aqui também, toda recuperada. Fiquei preocupada com ela hoje, mas estou vendo que ela está bem. Boa noite. Uma satisfação mesmo. Cris, obrigada. Sua voz é doce.
seu pensamento, eu acho que ele acalmou e harmonizou assim, o grupo inteiro, né? E agora eu vou convidar todos nós para que nós possamos nos sentar de forma confortável, se possível colocando os pés no chão, se acomodando na cadeira ou no sofá, deixando relaxado o corpo, se apercebendo do ambiente em que estamos, deixando a percepção do nosso corpo, percebendo o contato do corpo na cadeira, tomando a presentificação e inspirando lenta e amorosamente e expirando. Inspirando, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar lentamente. Dessa forma, vamos trazendo a nossa percepção por aqui e por agora e vamos deixar ir todo e qualquer pensamento que vier. Ele passa. Esse pensamento passa. Eu inspiro profundo e lentamente, esvazio e encho e começo a perceber o meu corpo leve, relaxado, o meu corpo pesado no lugar em que estou. E mentalmente vou me dirigir para uma floresta. Mentalmente vou ser conduzida para uma floresta bem iluminada, bem ensolarada, e encontro ali uma cachoeira bonita que derrama suas águas com um ambiente muito agradável. E essa cachoeira é o lugar onde eu posso me limpar. E ali eu começo a despir, porque eu percebo toda a grandiosidade que existe nesse lugar, neste ambiente, porque é a casa do meu Pai, é a casa de Deus, é a minha casa, é o nosso planeta. E ali, junto com toda essa grandiosidade, eu percebo todas as máscaras que carreguei durante tanto tempo. Percebo o meu ego, todas as personalidades que trago comigo para se fazer presente no planeta Terra, para me manifestar, mas não são mais necessários. A armadura que carrego muitas vezes para me defender, também percebo. Às vezes as algemas mentais e emocionais que me deixei prender por situações às vezes desnecessárias. Me colocando presente diante dessa força dessa água, eu peço a Deus maior que limpe, que solte, que harmonize, que lave todos esses utensílios que não são mais necessários. E entro embaixo dessa cachoeira. Sinto a força da natureza, sinto a força da água, sinto a energia de limpeza, limpando e purificando, e levando tudo aquilo que não é mais necessário. E eu me desfaço nesse instante de todo laço mental e emocional, de todo contrato, de toda situação que um dia me feriu e que eu me deixei ferir. Essa água vem e lava.
e purifica a minha essência, que fica mais leve. E eu me encho de amor, porque o amor é o maior bem de todos. O amor é o sentimento universal. É ele que me conecta com Deus, é ele que me conecta comigo, e é ele que me conecta com o próximo. E me limpando e me harmonizando. Agora eu consigo perceber que o outro é o mensageiro de Deus para que eu possa crescer. Limpa das minhas amarras, eu consigo enxergar no meu próximo a igualdade comigo. E percebo que ele também, por vezes, carregou as suas próprias máscaras, as suas próprias armaduras, as suas próprias algemas para a defesa dele mesmo. E nesse instante que eu sinto a água e eu respiro e eu sou o amor, eu peço perdão e perdoo. E me livro e entendo e compreendo. E me torno um com Deus. E agradeço. Agradeço a Deus, nosso Pai Criador, por ser esse Pai tão amoroso, tão compreensivo e tão misericordioso, pedindo sua bênção, não só para o meu coração, mas para todos aqueles que têm vínculo com o meu processo evolutivo. Que a sua misericórdia se esparrame por todos os caminhos por onde eu passei, por onde eu estou e por onde eu ainda vou. E que eu possa estar livre na minha essência, na minha competência de filho de Deus. E que os meus olhos possam ser tão amorosos que eu possa compreender, a partir de agora, que somos todos um. Com essa sensação de leveza e tranquilidade, onde eu deixei para trás todos os acordos que não são mais necessários. Eu olho para essa água e reverencio a Mãe Terra, a água, as minhas relações, a minha essência e a Deus Pai. Respiro profundo e lentamente, amorosamente. E mentalmente eu saio desse lugar, retornando a minha percepção para o lugar onde eu estou, me ambientalizando com o meu corpo. Inspiro, expiro. Recebo a luz e as bênçãos e guardo na minha essência tudo aquilo que foi recebido nessa noite. Obrigado. Lentamente mexo as minhas mãos, os meus pés. Respiro lenta e amorosamente. Abro os olhos. E livre das máscaras, das armaduras, né? Somos luz. Somos luz. Eu sou luz, cada um de nós é luz. Isso é muito importante. Bom, aproveitando esse momento de luz, em que nós
meditamos com a Cacau e deixamos lá na cachoeira todas as nossas mazelas, vamos continuar nessa mesma sintonia, mentalizando neste momento para o encerramento dos nossos trabalhos. Mas antes de fazer essa mentalização, quem ainda não tem um copo de água ao seu lado, se quiser um minutinho para buscar, nós daremos esse minutinho, porque é importante nós tomarmos água fluida durante a semana, né? E os benfeitores espirituais estão em nossas casas para deixar esse remédio, principalmente nesse tempo de pandemia, para todos nós, né? Então, vamos aguardar a Leila retornar com o copo de água, para que nós possamos continuar a nossa reunião com o encerramento. Mas vamos mentalizando juntos aquela imagem de Jesus colocando as mãos na cabeça daquela criança no colo da sua mãe. Acho que todos já viram este quadro, de Jesus, de uma mãe segurando seu filho doente e Jesus colocando a mão. Então, nós vamos mentalizar essa figura do Cristo sobre as nossas cabeças nesse instante. Nós, neste momento, somos aquela criança no braço daquela mãe. E estamos humildemente pedindo ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, que nos fortaleça e que nos dê a cura para tudo que nós estivermos necessitando neste momento. Mestre querido, amigo de todas as horas, nós te agradecemos pelas bênçãos benditas desta reunião de mais uma terça-feira em seu nome. Que a falange de Francisco de Assis e todos os espíritos de luz visitem os lares de todos que aqui se encontram representados neste momento, levando energias curativas, bálsamos de paz e de muito amor. Que todos que enfrentam o Covid, o câncer, a depressão, a dores fortes, insônias, medo, ansiedades e demais doenças do corpo físico, que cada um neste instante estiver mentalizando, que seja canalizado, Mestre Jesus, em seu nome, a cura, em nome de Deus Todo-Poderoso, que habita cada ser e que habita todos nós neste instante. Nós te agradecemos, Mestre querido, porque sabemos que somos pequenos diante de ti, mas que o seu amor pode cobrir a nossa multidão de pecados. E te rogamos por todos aqueles que estão neste instante, rogando a vossa luz e a vossa paz. Que nós possamos, no decorrer desta semana, levarmos o vosso evangelho, o vosso perdão a todos que cruzarem o nosso caminho. E que amanhã nós sejamos melhores que somos hoje. E em seu nome nós abrimos esse trabalho, em seu nome nós encerramos, rogando que a equipe de Irmã Sheila fluidifique as águas presentes em todos os lares neste instante. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Sê conosco, Senhora, hoje, agora, amanhã e sempre. Sê com todas as famílias aqui representadas, com todos os seus entes queridos, e que todos os lares estejam em paz. Que assim seja. Todos sentindo bem? Sim. Muito bem, Val. Então, na próxima semana, Beijo a todos. Convidados para ouvir o Carlos Primolan,
com a continuidade do Evangelho. Que Deus abençoe Beijo. vocês, tá? Amém. Beijo, Beijo boa a noite todos. Para pra todo vocês. mundo. Tchau. Tchau. Tá, gente.